Muito bem, veja que em alguns estados, nos Estados Unidos, já existe o decreto dominical. Se você não sabia, fica até o final desse vídeo porque você vai entender perfeitamente com o pastor Arilton Oliveira, tá bom? Ele vai dar detalhes sobre esses decretos que já existem nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link da pregação completa aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar na íntegra com o pastor Arilton Oliveira lá no canal dele. Ele vai falar sobre as duas bestas e o que vai acontecer futuramente, tá bom? Então vou deixar com que você acompanhe o vídeo neste exato momento. Vamos acompanhar juntos. Este poder, esta nação, que começou assim, pregando liberdade civil e religiosa, o que vai acontecer com esse país? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta cuja ferida mortal foi? Os Estados Unidos forçará o mundo a adorar o papado. Nesse capítulo sobre Roger Williams do Grande Conflito, Ellen G. White diz assim: para que o decreto dominical seja promulgado, a declaração constituinte do país tem que ser mudada. Senão, em flagrante violação à Constituição, o decreto poderá ser estabelecido. E sabe o que vai acontecer com as declarações de separação de igreja e Estado nos Estados Unidos? Elas serão alteradas, mudadas, porque este país, ele vai dar, ou vai tentar levar o mundo a adorar a primeira besta. Mas como isso pode acontecer? A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa vender, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Agora vem a marca da besta. No capítulo 7 você tem a marca de Deus, o selo de Deus, Apocalipse 7. Apocalipse 13, a marca da besta. Qual é o sinal entre Deus e seu povo, irmãos? O sábado, Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Apocalipse 7. 4 anjos seguram os ventos. Até quando? Até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Os que aceitam a lei de Deus e o sábado, recebem o selo de Deus. E quem é que vai receber o selo da besta? Aqueles que, compreendendo a verdade do sábado, aceitam o domingo como dia santo. Então, o domingo não é, mas ele será a marca da besta. E quando ele será? Quando for uma imposição civil, quando for uma lei que vai começar pelos Estados Unidos da América do Norte. Lá teremos a primeira nação a promulgar o decreto dominical. Isso não é novidade, porque em vários estados americanos esse decreto já foi votado. São 50 estados e em vários deles já existe o decreto dominical. Inclusive ele é antigo. Lá na década de 1880, o filho de Ellen G. White foi preso porque a casa publicadora trabalhou num dia de domingo, num estado que havia o decreto dominical. Isso é coisa antiga. Só que chegará o tempo em que estas leis se farão cumprir. E a menos que as pessoas aceitem a santidade do domingo, elas não terão autorização para comprar ou vender. O que vai ser essa autorização? Um código de barras, um cartão, um chip subcutâneo, íris do olho? Nós não sabemos, porque isso não está revelado. O que disserem a respeito disso é mera especulação, porque não está na revelação, não está na Bíblia. Mas o que vai acontecer é que as pessoas que aceitarem o domingo como dia santo,
elas terão condições de comprar e vender. Como que isso vai ser identificado? Não está revelado. Pode ser um cartão, pode ser um CPF, pode ser um número, não sei o quê. Isso não importa. O que importa é que as pessoas só poderão comprar e vender, ou seja, exercer o livre comércio, se aceitarem a santidade do domingo. Amigos, é para isso que nós caminhamos. Para esses eventos que nós caminhamos. E caminhamos a passos largos. Então, Roma se unirá ao Vaticano. E isso já começou. Estados Unidos, desculpa. Isso já começou. O Papa João Paulo II publicou essa encíclica papal, Dies Domini, que significa o dia do Senhor. E nessa carta, ele apresenta todo o argumento teológico da Igreja Romana para a santificação do dia do domingo. Na década de 1980, começaram as reuniões entre João Paulo II e Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos. Quando eles começaram acordos diplomáticos, a revista Time, que nada tem a ver com religião, publicou uma matéria de capa. Qual era a matéria de capa? A Santa Aliança. Revista Time. Por que Santa Aliança? Porque está profetizado que essas duas nações vão se unir. Isto era impensável há umas décadas atrás. Para vocês terem uma ideia, em 1951, 50 ou 51, foi levada uma proposta ao Congresso norte-americano para estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. E quando esta proposta foi lida no Senado, ou no Congresso, houve um tumulto tão grande que ela teve que imediatamente ser retirada. E o argumento foi: nós estabelecemos alianças diplomáticas com o país que nos perseguiu. Está lembrado de Roger Williams? Está lembrado dos pais peregrinos que aportaram aqui em 1620? Eles vieram parar aqui por causa das perseguições papais. E vocês querem estabelecer diplomacia com esse poder? 1951. Nada como o tempo, né? Aí quando chegamos em Ronald Reagan, William Wilson foi nomeado o primeiro embaixador norte-americano na Casa Branca. Começaram as relações diplomáticas. E foi-lhe dado comunicar, pode deixar no 15, aí está bem. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a sua imagem não só falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer. Quantos não adorassem quem? A besta. Então, meus queridos, quando essas duas nações se unirem, o primeiro decreto que será promulgado será o dominical. E tempos depois virá um segundo decreto. Qual será ele? O de morte. Quem não se submete à autoridade desse poder será réu de morte. É isso que a profecia aponta para nós. Quando o Papa Francisco assumiu seu pontificado, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. Você vai se lembrar dessa viagem, né? A primeira viagem que ele fez para lá. E nesta primeira viagem, ele fez 3 discursos. O primeiro deles aconteceu nos Jardins da Casa Branca, o segundo aconteceu no Congresso, onde nunca um pontífice havia discursado. Nunca. Abriram um congresso para que ele falasse. E o terceiro discurso foi feito na sede da ONU em Nova York. Nesse primeiro discurso, nos Jardins da Casa Branca, que durou cerca de 9 minutos, o Papa Francisco diz assim: eu fui muito bem recebido aqui nesta terra, não sendo daqui, porque ele é argentino, né? E ele disse assim: assim como vocês também um dia foram, não sendo daqui.
Vocês também não eram daqui. Quando eu vi o Papa Francisco falar isso, eu me perguntei, será que os norte-americanos se lembravam de que a nação deles começou com os pais peregrinos em 1620, que só vieram para ali porque o papado os perseguiu na Europa? Esse mesmo homem que está agora discursando representa todo o poder perseguidor. Será que eles se lembraram disso? Meus amigos, Apocalipse 13 diz que o fim se aproxima. Por quê? Porque o mundo caminha por uma direção onde será necessário uma governança mundial. Os países estão em crise política. Não é só o Brasil que está assim. Os países estão em crise. Olha para o próprio Estados Unidos. Você tem na liderança da nação uma pessoa que não consegue toda a influência que precisava do cargo. Os países estão em crise e haverá um clamor mundial por uma governança mundial, por um líder que nos diga em que direção caminhar. E quando este clamor for geral, a resposta que virá a esse clamor será: quem melhor do que um poder que já dominou 12 séculos da moderna história? Quem melhor do que um poder que é o representante do próprio Deus aqui na terra? Quem pode responder nossas aspirações, senão esse sistema que já tem influência mundial? E vai ser assim que os Estados Unidos levará todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, o papado. E todas as igrejas vão se unir. Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 440, declara que mediante 2 grandes erros, as religiões mundiais se unirão. A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Então não pense você que as igrejas perderão suas características. Não. Cada igreja vai continuar do mesmo jeito que é. Os pentecostais, os neopentecostais, os católicos, os batistas, os luteranos, os presbiterianos, todo mundo continua como é. Só que agora nós vamos nos unir em torno daquilo que temos em comum. E o que nós temos em comum? Nós acreditamos que o domingo é o dia santo e acreditamos que a alma é imortal. Então vamos nos unir. O ecumenismo é profético. Ele vai acontecer. E quando esse grande movimento se unir em torno dessas duas pseudo-doutrinas, do outro lado vai estar o remanescente, que vimos hoje pela manhã, dizendo o quê? Nós temos que reverenciar a lei de Deus, adorar aquele que nos criou, no dia que Ele criou para ser adorado, que é o sábado. Nós teremos uma nota dissonante nesse movimento ecumênico mundial. E quando esse movimento ecumênico chegar ao seu ápice, o que vai acontecer? Cristo voltará. Não, irmão, não, irmãos, não. Não diga amém. Porque o ápice do ecumenismo é o falso Cristo que volta. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. Ellen G. White falou disso no Grande Conflito. Satanás fará parecer que o Cristo veio. Em vários lugares da terra, ele fará parecer que ele é o Cristo que veio. E quando ele aparecer, ele terá a aparência que nós imaginamos que o Cristo tinha. E ele, com uma voz linda, ensinará como o Cristo ensinava. Abençoará os guardadores do domingo e dirá que ele mudou a lei do sábado para o domingo. Fará curas, sinais e maravilhas, e as multidões vão afluir para receber o Cristo que voltou. E como ápice desse movimento ecumênico,
Esse falso Cristo volta porque para os cristãos ele é o Cristo, para os muçulmanos ele é o grande profeta que precisava aparecer, para o movimento Nova Era ele é o Maitreya. Todos os segmentos religiosos e filosóficos estão esperando a aparição de um líder. Satanás vai reunir em si a expectativa mundial. E todos acharão que ele é o Cristo, porque ele vai de fato ensinar coisas como Cristo ensinava. Ele fará milagres, sinais e maravilhas, curará pessoas, e as multidões se dobrarão a esse poder. Acompanha na íntegra a pregação completa aqui com o pastor Arilton Oliveira no canal dele. É só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Com certeza você ficará informado sobre os últimos momentos da história dessa terra. Que Deus ele te abençoe e convido você a fazer parte desse canal aqui se inscrevendo. E se você gostou do vídeo, compartilha e deixa o teu gostei para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que você teve neste exato momento. Um forte abraço aí para você em Cristo Jesus.